Apesar de Sócrates não ter escrito nenhum livro, a gente sabe pelo menos de duas técnicas que ele teria deixado, né, que ele teria colocado em prática ao longo da sua vida. Uma delas é a ironia socrática. De fato, sabemos que Sócrates nunca escreveu nada, mas antes de mais nada ele teria colocado em prática os seus pensamentos. E ao colocar em prática, os seus discípulos teriam simplesmente compilado de uma forma relativamente padrão. Uma vez que vários discípulos repetem o mesmo padrão, é fácil de se considerar que isso daí tenha sido realmente uma forma socrática de lidar com o mundo. Então você tem Xenofonte, você tem Platão, falando de uma forma muito semelhante à maneira como Sócrates desenvolvia o seu conhecimento. Basicamente, o que Sócrates fazia era uma série de perguntas para as pessoas ao seu redor. Mas ele não fazia essas perguntas de uma maneira muito inocente, não. E até mesmo aquele paradoxo socrático, só sei que nada sei, ele também não era tão inocente assim também, não. Veja só o que ele fazia, então. Certo? Vamos tentar seguir um certo passo a passo aqui, o que teria sido, por exemplo, a ironia socrática. Pois bem, na ironia socrática você tinha lá uma situação que você estava, primeiro, o Sócrates estava diante de um cara que sabia demais, ou que achava que sabia demais, que era o sofista. Então, Sócrates, diante de um cara que tinha, na verdade, uma boa lábia, ele não sabia tanto assim, mas ele tinha uma boa lábia, e estava diante dessa pessoa. O que Sócrates fazia? Ele simplesmente chegava e dizia: só sei que nada sei. Essa é a afirmação que ele fazia para iniciar um papo. Né? A gente poderia simplesmente chegar assim. Ele, é claro que ele chegava de uma maneira mais informal, muitas das vezes. Chegava e dizia, por exemplo: olha só, eu não tenho nenhuma noção sobre como funciona tal coisa, não sei o que é a beleza. Será que você poderia me explicar melhor sobre isso? Ouvi falar que você é um grande sábio, que você sabe de tudo. E assim, o Sócrates puxava assunto com aquele sofista. O sofista, obviamente, cheio de si, começava a responder ao Sócrates. Okay? Começava a dizer: olha, a beleza é isso, 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 isso. Olha, mas será que a beleza poderia ser respondida somente por aquilo ali? O Sócrates ia simplesmente desmiuçando o pensamento do sofista. Gerava e perguntava novamente algumas outras coisas. O sofista se virava como podia, respondia de outras maneiras, entrava com outras palavras, e o Sócrates simplesmente ia saindo fazendo outras perguntas. Até que um dado momento ele simplesmente pegava o sofista de jeito. E simplesmente o próprio sofista percebia que tinha entrado em uma determinada contradição. Ele afirmou e negou sobre a mesma coisa, sabe? Ora, se ele afirmou e negou sobre a mesma coisa, aquilo não poderia ser verdadeiro. Então é nesse sentido que você vai observar que Sócrates ele começa a fazer com que o sofista tome consciência de que não sabe de nada. Imagina lá, o cara achando que sabia de tudo e de repente começa a ter que admitir que não sabia de nada sobre aquele assunto. É nesse sentido que repousa uma certa ironia aí no pensamento socrático, porque ele simplesmente chegava dizendo: só sei que nada sei, diante de um cara que achava que sabia de tudo. Mas no final do diálogo, os dois ficavam no mesmo patamar. Então o cara que achava que sabia de tudo, ele está ali meio que ironizando o cara. Ironizando. Será que você sabe mesmo? Sabe mesmo? O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? O que é aquilo outro? E o cara está ali, tendo que responder e está tendo que baixar a bola porque não estava conseguindo responder, certo? Eu não sei se você percebeu uma certa malícia no movimento socrático aqui. Primeiro, logo no início, quando ele diz só sei que nada sei. Por que ele diz isso, gente? Há uma jogada aqui, né? Porque o cara ali que é sofista, que tem a lábia, que está ali como um cara popular que sabe de tudo, esse cara aí, ele não pode
simplesmente negar a resposta a Sócrates. Pense, por exemplo, Sócrates diz que não sabe de nada e o sofista simplesmente sabe de tudo. Se ele começar a fazer algumas perguntas ao sofista, o sofista pode simplesmente dizer: olha, eu não sei sobre esse assunto não sei o que, não sei o que lá. O sofista pode fazer isso? Não. O sofista precisa responder, porque ele sabe de tudo. Quando uma pessoa sabe de tudo, ele tem que responder a tudo, não é mesmo? Pois bem, o cara está ali, orgulhoso, achando que é sábio, achando que sabe de tudo sobre um determinado assunto, ou que sabe muito bem sobre determinado assunto, e de repente ele se vê numa situação em que ele precisa responder. Se ele não responder, ele não sabe de tudo. Aí você fala: pô, mas o sofista não poderia fazer umas perguntas para Sócrates também? Né? Ele poderia deixar o Sócrates em uma saia justa, não é mesmo? Não, ele não poderia. Eu não sei se você consegue perceber esse aspecto aqui da ironia socrática, mas o sofista que no início da conversa acha que sabe de tudo, ele não poderia fazer nenhuma pergunta a Sócrates. Por quê? Sempre que ele fizesse uma pergunta para Sócrates, o Sócrates ia simplesmente dizer o quê? Ah, eu sou um grande ignorante nesse assunto, eu não sei de nada, só sei que nada sei. E assim, ou seja, o desconhecimento dele sobre o assunto, o só sei que nada sei dele, é na verdade uma espécie de escudo contra qualquer pergunta que o sofista fizer para ele. Ou seja, ele, o Sócrates, estava protegido no diálogo o tempo inteiro. Estava protegido com esse escudo aí que ele colocou, que é o só sei que nada sei. Então o cara mandava uma pergunta, batia no escudo e voltava. Agora, o sofista estava nessa mesma condição? Não. Se ele sabe de tudo, ele estava totalmente desprotegido. Ele não poderia simplesmente dizer que não sabia. Se ele disser que não sabia, está diminuindo o nível. Se ele cair numa contradição, está diminuindo o nível. Se ele se enrolar todo na explicação, está diminuindo o nível. Repara como é que é a questão. Você começa a observar uma certa malícia na coisa toda. O Sócrates estava protegido com só sei que nada sei, enquanto o sofista estava totalmente desprotegido e ele poderia ser atacado da maneira como ele bem entender. Porque, repara, quando você está numa conversa em que uma pessoa não sabe de nada e a outra pessoa sabe de tudo, a pessoa que sabe de tudo não tem nem sequer direito de perguntar nada. Sabe? Se ele sabe de tudo, para que ele vai perguntar alguma coisa? Mas o cara que não sabe de nada, ele tem direito a perguntar à vontade. E perguntar à vontade mesmo. E assim Sócrates saía fazendo perguntas, até que em um dado momento o sofista se enrolava e caía no mesmo nível de Sócrates. No final, os diálogos platônicos, que são mais relacionados às atitudes de Sócrates mesmo, os primeiros diálogos platônicos, né, que narram, né, os diálogos que Sócrates teria tido com outros sofistas naquele período, esses diálogos sempre terminam no que a gente chama de aporia, certo? A aporia seria exatamente esse momento em que o sofista acaba tendo que reconhecer que também não sabe sobre o assunto. E assim o livro termina. O livro lá, o diálogo de Platão, começa narrando lá Sócrates conversando com o sofista. O sofista se achando pra caramba. Sócrates não conhecimento. Sócrates não sabendo nada sobre o assunto. Mas ao longo do livro, o nível do sofista vai diminuindo, até que no final do livro, os dois não sabem de nada. Então, no final do diálogo platônico, os dois não sabem de nada. Então, há esses diálogos que são chamados de aporéticos, exatamente porque vem de aporia, né? Há um nível em que você não consegue mais transpassar, né? A ideia de aporas, não há possibilidade de você transpassar, seguir adiante. Há uma barreira ali que parou, travou a coisa toda. Então, nesse nível ali, até o próprio sofista caiu numa barreira a ponto de ter que reconhecer que não sabe sobre o assunto. Veja o que o filósofo Sócrates acabava fazendo com os sofistas ali. Ele fazia todo mundo baixar a bola,
deixar de ser orgulhoso, passar a ser mais humilde e reconhecer que também não sabe sobre o assunto. Enquanto ele sempre foi humilde, ele sempre reconheceu que não sabia de nada. Veja o poder da humildade, né, gente? Aqui talvez uma das maiores lições que a gente pode falar no que diz respeito a Sócrates, seja a lição da humildade, porque uma vez que ele não sabia de nada, ele simplesmente ficava totalmente protegido, inclusive protegido, e podia derrubar alguém, derrubar aquele orgulhoso que achava que sabia de tudo. Veja que eu estou falando aqui, gente, de uma técnica de discurso, inclusive de uma técnica que é chamada mesmo de ironia socrática. Você pode usar hoje, no seu dia a dia, a técnica da ironia socrática. Diante de uma pessoa que você acha que está te escondendo alguma coisa, que está fingindo que sabe demais, que está muito orgulhosa diante de você, o que você pode fazer diante dessa pessoa? Faça igual Sócrates. Simplesmente chegue até ela, diga: peraí, eu não sei muito bem sobre esse assunto, não sei nada, cara. Mas eu gostaria de saber muito. Eu ouvi falar que você sabe tudo sobre esse assunto. Será que você poderia aí me explicar um pouquinho como é que funciona essa coisa toda? E assim o cara vai lá te respondendo, e você vai lá e continua fazendo perguntas, porque você está no direito de fazer perguntas. Você não sabe de nada. O outro não tem direito de fazer perguntas para você. No momento que a outra pessoa fizer a pergunta para você, o que você vai fazer? Usar o seu escudão aqui, ó. Pô, mas eu não sei de nada, cara. Eu não tenho nenhuma experiência, eu não vou saber te responder. Então, repara, está se protegendo. O cara está perguntando uma coisa, você se protege. E você, mesma coisa, você vai saindo fazendo perguntas até o indivíduo não conseguir responder mais e ter que admitir a ignorância dele, o desconhecimento dele. Ok? É essa a atitude, né, da ironia socrática, a técnica da ironia socrática. É uma técnica mesmo para você tirar as máscaras de alguém. Você tirar ali aquele pensamento de orgulho que muitas pessoas têm, de que acham que sabe de tudo. Existe toda uma forma ali de você demonstrar que a pessoa não sabe de nada daquele assunto que ele estava falando. Então é para baixar a bola. Repare que não é difícil imaginar que com essa técnica aí ele possa ter conseguido muitos inimigos, não é mesmo? Nós já comentamos aqui na biografia de Sócrates que realmente ele conseguiu muitos inimigos a ponto de quererem arrumar uma condenação à morte lá. E ele foi realmente condenado à morte para tomar aquele veneno, né, cicuta. Então eu vou te falar uma coisa: se você quiser usar essa técnica aqui, vá com calma. Não use com professores para começo de conversa. Não faça essa maldade. Os professores muitas das vezes acham que sabem de tudo. Eles estão ali, né, você na condição de aluno e o seu professor achando que sabe de tudo. Não sai fazendo perguntas para derrubar ele não, tá? Por favor, não use a técnica da ironia socrática com o seu professor. Isso é maldade. Mas assim também, tome um certo cuidado que se você for usar isso com pessoas poderosas ao seu redor, ok? Políticos que estão lá prometendo uma série de coisas. A gente está chegando aí em período de eleição. Então, se você for fazer uma série de perguntas demais para eles, vai ter um dado momento que ele vai se enrolar, ele vai entrar em contradição, e ele vai ter que admitir que está falando coisa sem nexo com coisa nenhuma. Ali você faz o quê? Você derruba todo o prestígio que aquele político tem, né? Os sofistas eram políticos naquela época. Eles perdiam prestígio político naquela época. Então, a mesma forma que naquela época você tem a acusação injusta lá, que foi forjada contra Sócrates, pode acontecer também com você, de alguns políticos quererem forjar alguma coisa contra você. Então, vai com calma também usar essa técnica, porque ela é poderosa. Você pode realmente acabar derrubando pessoas assim, fazendo muitas máscaras caírem, e realmente as pessoas fiquem com muita raiva, muito ódio de você e comecem a armar contra você. Ainda mais quando se tratar de pessoas poderosas, cheias da grana. Toma cuidado com quem você usa a ironia socrática, ok? É uma técnica realmente poderosa nesse sentido. É isso, gente. Só para a gente passar então um pouquinho aí da técnica da ironia socrática, que foi bastante usada por Sócrates e é uma das coisas que nós
recebemos de Sócrates antes de mais nada. Beleza? Agora, no próximo vídeo, vamos falar sobre a maêutica.